aqui, ó, as armas são então provisoriamente substituídas pela produção cultural para a classe dominante e eclesiástica, mas não por muito tempo, pois logo se verão as disputas por território. O comércio passa a se expandir e pôr o Ocidente em contato com os povos mais avançados, e a Igreja encontra espaço favorável para expandir sua área de influência e multiplicar abadias, conventos, mosteiros, e levantar catedrais para abrigar o formidável aumento de clérigos. E isso com certeza representou um importante avanço e a formação das bases da sociedade. Vamos ver aqui. Sim, esse texto vamos dar continuidade em outro momento. Então, a formação das bases da sociedade, e aí depois vamos ter um avanço com o desenvolvimento, com na verdade a divisão do Império Carolíngio, quando ocorre a morte de Carlos Magno, e seus filhos então repartem o poder, dividindo esses territórios que estavam fortemente unificados e que foram uma grande força motriz para o avanço, a divulgação, a difusão, né, desse movimento cultural. Tá ok? Então, ele vai continuar depois com esta abordagem. Mas vamos seguir aqui esse quadro que nos diz o seguinte: essas etapas, tá, do desenvolvimento que vem lá desde o monasticismo e avança por meio dessa centralização do poder na parte política por Carlos Magno, ao desenvolvimento, né, com a implantação dessas instituições, a cristianização desses povos, a unificação deles e a grande formação dessas importantes instituições de ensino. Então, com o período da escolástica, né, passando de monasticismo para a escolástica, temos período da escolástica. Qual o grande objetivo? Busca harmonizar fé e razão. Tem 3 períodos. Busca harmonizar fé e razão. Tem 3 períodos. Primeira fase, século 9 ao 12. Harmonia entre fé e razão. Segunda fase, século 13 ao 14. Harmonia parcial entre fé e razão, surge Tomás de Aquino. E a terceira fase, século 14 ao 16, declínio e disputas entre fé e razão. Então você tem os grandes períodos nas quais, né, se fizeram esses trabalhos, em algum momento houve um grande progresso, com a culminância, né, na grande produção de Tomás Aquino, da Suma Teológica, que é como que uma grande resposta, né, do cristianismo a diversas questões que estavam apresentadas no momento. Então, buscando harmonizar o pensamento de Aristóteles com a visão cristã. Então, a releitura, né, de Aristóteles a partir de uma visão cristã e oferecendo uma resposta ampla a diversos aspectos, tanto questões polêmicas, quanto questão da natureza de Deus, natureza dos anjos, né? Então, diversas questões que estavam circulando nas grandes instituições da época. Tá, okay? Então, você tem a culminância com este grande trabalho, né, com essa grande obra, essa obra magna, e depois, na terceira fase, você já vê um declínio com disputas, né, muito insignificantes e que levam cada vez mais essa instituição a perder, né, o seu poder, né, perder sua influência, né, e aí você caminhará depois disso para a grande reforma. Desenvolvimento das escolas monásticas, introdução das obras completas de Aristóteles no Ocidente, inclusive com o aproveitamento de cópias que haviam no Oriente, tá ok? No mundo árabe, então havia cópias, né, da obra de Aristóteles que circulavam já entre os povos. Aí você tem também a introdução da filosofia, né, de grandes nomes do mundo árabe, como Avicena e Averroes, tá? E você tem o aproveitamento dessas cópias por meio do importante instrumento, né, que foram os judeus, capacitados a fazer essa tradução, né, interagindo com o mundo cristão do latim e entendendo também o mundo árabe, né? Então você tem aí grandes nomes como Maimônides, por exemplo, foi um desses grandes nomes do mundo judeu que esteve ligado aos muçulmanos, tá, ok? Além de na antiguidade já havíamos falado inclusive de Filon de Alexandria, né? Que também já foi um grande nome judeu que foi muito aproveitado inclusive dentro do cristianismo. Mas teremos outros aí que podemos até citar depois, trazer alguns desses referenciais e que puderam fazer essa transição, né, por meio dessa, tanto da questão da tradução dessas obras, quanto do ensino nessas instituições. Muitas dessas instituições admitiam a presença destes grandes nomes aí do judaísmo, tá ok? Eu citei Maimônides somente para citar um grande nome
do judaísmo que esteve ligado à corte muçulmana no Egito, tá ok? Então foi um desses grandes nomes. As obras dele circulam até hoje aí, são de fato muito profundas. A criação e difusão das universidades, você vê a propagação, né, dessas instituições, e aí o fornecimento dessa base de conhecimento para esses povos, né, formando então essas grandes centros de saber, né? Criação e difusão das universidades, fundação das ordens franciscanas e dominicanas que se dedicaram de uma forma muito intensa à divulgação desse saber. E aí aquela lista, né, daquelas universidades que passei, você vê elas distribuídas aí nesse mapa, desde Lisboa, 1290, Coimbra, 1308, muito famosa porque quem queria cursar direito e habitava aqui no Brasil na época colonial tinha que ir para Coimbra. Palência, Salamanca, 1227, Montpellier, 1289, Paris, 1150, Oxford, nas Ilhas Britânicas, 1167, Cambridge, 1209. Aí você vê as da Itália: Salerno, Roma, Florença, Bolonha, 1185, Pádua, 1222, Viena, Praga, Heidelberg, Colônia, Cracóvia, 1364, Ofen e Viena, que eu já citei, em 1365. Você tem aí este mapa que nos passa um quadro da época, né, e da difusão dessas instituições no território europeu. Quero passar para vocês agora, antes de entrar no livro, né, no História do Cristianismo, de Bruce L. Shelley, esse texto que eu pesquisei na Wikipédia, falando especificamente sobre o trabalho de cópia, tá certo? Exercido dentro desses mosteiros, dentro dessas abadias, tá certo? Dentro desses conventos. Então eles exerceram um trabalho fundamental. Só você lembrar que antes da tecnologia você não tem ambiente virtual, tá ok? Você não tem armazenamento virtual, você não tem cópia realizada por meio de impressoras, nem de máquinas tipográficas. Você tem homens e mulheres que se sentam a uma mesa com um pergaminho, com uma pena, um tinteiro e copiam e fazem a cópia desses livros. Se não houvesse esse trabalho, se não houvesse sido realizado esse importante trabalho, muito desse conhecimento teria se perdido, teria simplesmente se deteriorado, porque um livro não é eterno, um livro tem uma perda rápida, né? Uma deterioração rápida em relação quando pensamos a nível de século, né? Então você tem um papel que se deteriora, que se perde, você tem um pergaminho que dura um pouco mais porque é de pele, mas também tem uma deterioração, tem uma perda, né, as letras que estão ali escritas, então é necessário uma renovação, é necessário uma cópia. Então, para se preservar este conhecimento, essa sabedoria, foi imprescindível o trabalho realizado dentro dessas abadias, mosteiros, tá certo? Dentro desses conventos. E aí por isso que eu quero passar um pouco de como se deu esse processo. Eu acho que é interessante nós termos esse adendo aí, temos esse conhecimento. Olha só. Para que os amanuenses pudessem escrever, eram necessárias diversas ferramentas e produtos. A pedra pómez, que servia para polir o pergaminho. As penas, que serviam como ferramenta para escrever. Não tinha caneta Bic, tá? Era na pena. E as tintas que deixavam as marcas da escrita sobre os pergaminhos. As etapas da produção do livro na Idade Média iam desde a criação de animais. No caso da Torá, os animais que seriam destinados a ter a pele, tá certo? Arrancada para a produção do pergaminho, onde seria grafado os textos da Torá, eram criados à parte, eram criados de forma com todo um cuidado de uma consagração. Então, desde a criação do animal, depois da extração da pele e depois de todo o cerimonial, tá certo, dos copistas na hora de estarem fazendo a cópia do texto sagrado, ok? Então, tinha todo um ritual de purificação, todo um cuidado a mais, né? Porque é o texto sagrado. Na Idade Média, desde a criação dos animais para a retirada do couro, que passaria por diversos procedimentos até virar um pergaminho, até intervenções que o transformariam em um suporte apropriado para a escrita. As tintas também deveriam ser produzidas. Depois que as tintas, a pena e o pergaminho estivessem prontos,
Um ou mais copistas poderiam trabalhar na escrita de um manuscrito. A produção era coordenada por algum monge ou freira, chamados geralmente de bibliotecários, pois teriam acesso à biblioteca e escolheriam os livros a serem copiados. Aí você tem o chamado index, tá, okay? Que circula durante a Idade Média, que são os livros que a igreja proíbe, são os livros que a igreja não quer difundir, tá certo? Que ele detém, né? Que impede a sua difusão. Então isso causou, né, despertou a revolta, por isso o surgimento, né, do movimento renascentista, que buscava um ressurgimento do conhecimento antigo, dos livros, tá certo? Da mitologia grega, da poesia grega, os livros do mundo romano, tá certo? Até livros que circulavam aí dentro do paganismo. Então você tem a busca pela liberação desse conhecimento, a busca pelo ressurgimento, né, do contato direto com esses filósofos, não por meio do filtro cristão, tá certo? Um contato direto com esse conhecimento da antiguidade. Então você tem uma busca, uma multiplicação de meios, de ambientes laicos, onde se fazia a cópia sem a intervenção, né, sem o filtro desses ambientes católicos. Então você tem, depois do surgimento, né, desses movimentos que vão tentar se conectar diretamente com esse conhecimento da antiguidade, e com o iluminismo você tem nova produção de conhecimento, esses que beberam dessa fonte e passam a produzir de forma independente, tá ok? Então você tem depois desse movimento. Tudo bem que de fato foi feito um filtro, foi feito uma proibição em alguns desses conteúdos, mas por outro lado não pode se deixar de reconhecer todo o trabalho que foi realizado de preservação, porque nem haveria a possibilidade de alguém se interessar por algo deste ambiente, desse mundo, se eles não tivessem um conhecimento prévio acerca da existência deste ambiente e deste mundo, e até uma preservação deste conhecimento. Você tinha ali a figura do bibliotecário, que tinha contato com este grande armazém, né? Este grande ambiente no qual eram guardados, no qual eram preservados, né, esses conteúdos, e ele então filtrava aquilo que ia ser copiado, por quem, tá certo? Em que momento, sob encomenda, muitas das vezes, algo que era feito sob encomenda de certas cortes, ou do Papa, ou de algum abade, tá certo? Ou de algum bispo. Então encomendava, faça a cópia de determinadas obras, tal. E aí ele ia lá e designava algum daqueles copistas para trabalhar em cima daquela obra, realizar aquela cópia. Então acredito que era mais de um ano para realizar a cópia de uma grande obra. Então era fornecido, né? Que certamente era caríssimo devido ao material e ao trabalho tanto da abadia quanto do copista que ficou empenhado aí nesse serviço. Então você tinha aí este filtro, né? Essa censura, vamos dizer assim. Tudo bem, tem que ser reconhecido que havia de fato uma censura, mas no mesmo momento em que se reconhece que havia uma censura, havia também todo um trabalho de preservação e divulgação, tá ok? Então só foi possível alguém se interessar por algum conhecimento dessa época, da antiguidade, porque ele ficou sabendo que havia um conhecimento na antiguidade, e só ficou sabendo por causa da instituição destes locais de ensino, tá certo? A instituição dessas abadias, de mosteiros, tá certo? Desses locais. Os bibliotecários, como citei aqui, acesso à biblioteca, que escolheriam os livros a serem copiados. As produções ainda deveriam contar com um copista que escreveria e delimitava os espaços destinados à escrita, as iluminuras, miniaturas e rúbricas. Esta cadeia de produção dos manuscritos, junto ao desenvolvimento urbano e cultural a partir do século XII, passou por transformações que a integraram no mercado do livro, ligado à criação e comércio do pergaminho. A partir do século XIII, o mercado do livro, integrado nas rotas de comércio, faz circular desde o mundo muçulmano a invenção chinesa do papel, olha a interação, né, entre esses povos. Então, na China se desenvolve uma produção melhor de papel, melhor do que o papiro, que já era conhecido no mundo egípcio, né? Então você tem aí o mundo chinês que desenvolve uma outra técnica, essa técnica, por meio do comércio, chega nessa interação até o mundo cristão, passando aí pelo mundo muçulmano, né, que interagiam diretamente com a extremidade do Oriente, que era mais barato e tinha uma produção menos penosa.
Nos scriptoria trabalhavam monges e freiras copistas, alguns dos quais ficaram conhecidos por conta de seus trabalhos e são estudados e recuperados nos dias de hoje. Atualmente, nomes como Florencio de Valerânica, Erhard de Ladisberg, Cristina de Pisano são considerados artistas por conta de seus trabalhos como iluminadores, compiladores e escritores de manuscritos no medievo, a Idade Média, né? Porém, nem só de lindas obras e reconhecimento viviam os amanuenses. Os erros que cometiam, em razão do penoso trabalho, aliados a diversos outros motivos, rondavam aqueles que trabalhavam escrevendo. Estes erros, inclusive, foram considerados como obra de um demônio conhecido como Titívidos. Buscam jogar, desvencilhar da culpa, né? A culpa foi do Titívidos, que assombrava os copistas, induzindo-os a erros que por vezes eram bastante embaraçosos. Aí, certamente é uma produção manufaturada, né? É uma produção de manufatura, então tem o emprego direto da força humana, do desgaste, do cansaço, da repetição, né? Do tédio, né? Que devia ser um trabalho desse. Então, certamente haveriam erros. Agora não é porque eles cometiam erros e alguns desejos foram embaraçosos que deixa de se reconhecer, né, o valor que tiveram em relação à preservação e divulgação da cultura. A Ordem de São Bento, e aí vimos atrás de São Bento de Núrcia, né, as regras de São Bento, os mosteiros beneditinos. A Ordem de São Bento tem como documento fundador a regra de São Bento, que serviu de guia para a construção de abadias e mosteiros que seguiam seus ensinamentos. Em seus scriptoria, os monges beneditinos copiaram tratados antigos sobre agricultura, astronomia, biologia, botânica e música. Sabe-se que a cópia de livros chegou a ser uma das principais ocupações dos beneditinos. Essa ordem ficou muito dedicada a isso. Enquanto os franciscanos eram uma ordem mais mendicante e que transitava, circulava por diversas regiões, propagando o ensino, divulgando, né, muito do conhecimento, tanto questão bíblica quanto até conhecimentos em outras áreas, os beneditinos estavam muito mais reclusos dentro desse ambiente do monastério, dos copistas, das bibliotecas, né, estavam muito voltados para esse tipo de aplicação. Não havia menção na regra de São Bento a necessidade de escrever ou de copiar textos. As cópias dos textos foram realizadas a partir das necessidades de leitura e da transformação dos mosteiros beneditinos em centros tradicionais de estudos sobre a vida de Jesus Cristo. Os livros foram copiados para que pudessem durar para a posteridade e para que a vida espiritual dos monges fosse aprimorada através do estudo das Escrituras Sagradas. Foi na abadia do Monte Cassino que São Bento escreveu sua regra, em 529 da era cristã. Monte Cassino é considerado uma espécie de metrópole de abadias, e no século XI, sob o comando dos abades, Desidério e Oderico, atingiu o auge na produção de seus livros. Foi nessa época que Monte Cassino se tornou a mais importante produtora de livros da Itália. Então, todos que quisessem ter contato com essas obras, aí você tem as universidades que estão se espalhando pelo território europeu, os reinos, as cortes, as aristocracias que querem uma alta formação para os seus integrantes, têm que pedir, encomendar para estas abadias. Tá certo? Tem que pagar pela produção, tem que esperar, né, pelo longo período para a produção dessas cópias, para ser expedida para lá. Então você começa a entender como se criou de fato um grande comércio em torno dessa necessidade. Desde o criador do animal, desde a pele extraída, desde a tinta, tá certo? O copista que vai se dedicar a isso, o bibliotecário que é preservador daquele conhecimento, que atende às ordens de uma abadia, tá certo? De um bispo, de um cônego, até do Papa, sobre os livros que podem circular, os que não podem circular, todo esse mundo, né, que passa a surgir em torno dessa questão do conhecimento, essa questão do livro. Sendo também considerado um centro que zelava pela cultura artística. Sabe-se que o Monte Cassino foram copiadas as obras de Platão, Aristóteles, Cícero e Virgílio. O principal documento sobre a organização da produção manual dos livros nos mosteiros é a planta baixa da Abadia de São Galo, na Suíça. Nela consta o desenho de uma sala com uma mesa central
e 7 assentos. Acredita-se que esse modelo de escritório, enquanto sala retangular com 7 cadeiras próximas às janelas, tinha servido de parâmetro para outros monastérios beneditinos. Em um período onde a iluminação artificial era cara e precária, uma fonte de luz natural próxima ao copista era essencial. No centro do escritório ficava uma grande mesa quadrada onde provavelmente deixavam-se os materiais utilizados pelos escribas. Acima desta sala encontrava-se a biblioteca, onde eram organizados os manuscritos que seriam reproduzidos e aqueles que já haviam sido produzidos pelos copistas residentes no monastério. Ao lado você tem a planta maior geral, da planta da abadia de São Galo, indicando a localização do escritório. E embaixo, né, um destaque, né, para aquilo que está marcado em cima, um destaque embaixo desta mesa central, esses lugares, né, próximos às janelas, onde era realizado o trabalho então da cópia desses textos, a preservação desse conhecimento. Platão, Aristóteles, Cícero e Virgílio. As grandes obras que eram copiadas e eram difundidas dentro dessa abadia, né? Detalhe do plano da abadia de São Galo, no qual se pode ler: Infra sedex scribentum, supra biblioteca, fonte Wikipédia, dos escritória ao ateliê. No século XII, os escritória monásticos começaram a conviver cada vez mais com centros laicos, né, como falei. Então começa por uma estruturação, tá certo? Uma cristianização, uma divulgação do saber, uma comunicação desse conhecimento, uma preservação do conhecimento antigo para a divulgação a esses povos. E depois que começa a surgir uma grande classe aristocrática detentora de conhecimento, eles começam a querer também emancipação, começam a querer independência. É onde você vai ver a transição dos escritória, dos conventos, abadias e mosteiros para os ateliês, tá certo? Com uma produção independente, fora do índex, né? Fora do controle que era exercido, né, pela igreja, né? Da censura realizada pela igreja. Então, é interessante como algumas pessoas, a partir, né, dessa informação, do controle da censura, eles começam a tecer críticas, mas é uma grande hipocrisia, porque qualquer ambiente, qualquer grupo tem lá suas restrições. Eles ratificam certos conhecimentos e rejeitam outros. É natural de qualquer grupo. Então, mesmo um ambiente que se diga neutro, ele rejeita sim algum tipo de conhecimento que para ele seja inútil, ou seja prejudicial, seja nocivo. Então ele tem sim uma orientação, não existe neutralidade total. Ele tem alguma orientação, ele tem algumas regras, alguma filosofia, algum conhecimento revelado ou algum encadeamento lógico de conceitos que para ele sejam regra, que para eles sejam a orientação, a regra máxima, ele se pauta por eles. Então a partir deles é que ele faz a sua sentença, é que ele julga ser isso útil ou não. E a partir desses conceitos, quais conceitos? O cristianismo, no caso a Sagrada Escritura, mas infelizmente em relação à Igreja Católica, não só a Escritura, mas também muito conhecimento que foi absorvido de outras fontes e que constituíram essa hierarquia, né? E que passou a dominar e passou a querer impor então a sua vontade. Então nós vimos aí muitas deturpações, mas eles exerciam sim esse controle como qualquer grupo. Qualquer grupo exerce seus controles. Também no mundo islâmico você tem seus controles, tá ok? Então qualquer grupo exerce esse tipo de controle. Então olhar para essa estrutura e ver o controle que eles exerciam sobre a divulgação de certos conhecimentos é natural, é óbvio que eles iriam fazer isso, como qualquer grupo faz, tá certo? Então não tira, né, não desabona o seu grande trabalho, né, mesmo que observemos esses controles. Agora, óbvio, também são motivo de crítica quando se vê a imposição pela força. Aí você vai ver as inquisições, como nós estudaremos também na continuidade, cada vez mais o engrandecimento, o empoderamento dessa instituição, mais ela estende seu braço sobre todas as áreas. Então, ela não somente se controle sobre a divulgação de certos saberes que entendia ser nocivos, mas também depois ela passa a querer impor a sua religião sobre povos que não aceitam
Aí você vai ter a situação dos cristãos novos, né, que os judeus batizados à força na Península Ibérica, por exemplo, que é uma imposição, uma coerção. Onde você encontra no Evangelho uma justificação para essa coerção? Não encontra. Por quê? Isso é a atitude natural de uma organização que está extremamente empoderada e que quer impor a sua vontade. Então isso acontece com qualquer instituição que, mesmo dizendo-se cristã, comece a se desviar da essência do Evangelho. Uma vez que eles perderam o Evangelho, eles embarcaram então por esta sanha de poder, né? Esse desejo de poder. Então, exercer um controle sobre o que está sendo divulgado não é o problema. O problema é quando eles avançam além e agora querem impor, coagir os povos, né, por meio da força. E aí você vê as questões maléficas aí produzidas ao longo da história das Inquisições, tá? O que a gente vai ver um pouco melhor depois. No século XIII, os escritórios monásticos começaram a conviver cada vez mais com centros laicos e urbanos de escrita. Por volta de 1139, o livro das ordens, Liber Ordinis, da abadia de São Vítor, em Paris, registra a existência de escribas que trabalhavam na cidade por encomenda. A situação se intensifica no século seguinte com a cadeia produtiva das obras escritas, cada vez mais complexa, envolvendo redes de iluminadores, copistas, diagramadores e papeleiros. O mercado começa a ser dominado pelos vendedores de livros. Um bom exemplo desse período é o ateliê de Giovannino Grassi, que atendia pedidos de várias partes da Europa, fazendo concorrer seu estilo e ilustração científica com a ornamentação lombarda, né, dos povos lombardos que habitavam na Europa naquela época, que causaram muita dor de cabeça para o catolicismo, mas depois acabaram sendo também cristianizados, né? Então você tinha esse trabalho fora, esse trabalho à parte do mundo eclesiástico, um trabalho secular, né, feito dentro desses ateliês. Com a invenção do sistema mecânico de tipos móveis do século XV, que aliás é um dos outros grandes aspectos que favoreceram a reforma, tá ok? É como a gente falar acerca da plenitude dos tempos para o surgimento do cristianismo. Você também terá uma plenitude dos tempos para a implementação da reforma, que será descontentamento dos príncipes alemães para com a ingerência do catolicismo dentro de seus territórios, tá ok? A invenção dos tipos móveis, certo? E o acúmulo, né, dos movimentos de reforma desde Pedro Valdo e outros mais, indo ao longo desse período, protestando contra a igreja, sendo perseguidos e culminando com a grande reforma de Lutero, na reforma também na Suíça, simultânea a Lutero, eu não vou me lembrar agora, mas depois a gente comunica também. Mas na Suíça também houve um outro importante reformador, não me recordo agora do nome dele. Depois Calvino, né, e outros mais que vão aderir a esse grande movimento de reforma. Tá, okay? Então foi como que uma plenitude dos tempos também para a situação da reforma. Do jeito que foi a plenitude dos tempos para a vinda do cristianismo, foi também uma plenitude dos tempos, né, com a constituição, né, dessas situações benéficas que convergiram para esse grande momento da reforma protestante. Com a invenção do sistema mecânico de tipos móveis do século XV, o scriptorium cede sua centralidade ao ateliê. Johannes Trithemius, abade de Spornheim, sei lá, o nome alemão, Spornheim, escreveu em 1492 o livreto De Laude Scriptorum para celebrar as glórias de uma atividade cada vez mais ameaçada pela disseminação das obras impressas em papel. Então a coisa estava em uma transição, uma mudança, os tipos móveis foram inventados, a coisa ficou mais rápida, o que levava um ano agora é 6 meses ou menos, 4 meses, né, por meio da manipulação dos tipos móveis, a impressão no papel e a produção do livro. Então o cara sentiu, né, que eles estão sendo soterrados pela história e ele dá seu último brado, né, seu último apelo, quando ele fala do estilo, da beleza, da dedicação, da espiritualidade, da produção dos livros a partir do trabalho dos copistas, mas é inevitável, né? Inevitável. Vamos lá.
No livreto, para celebrar as glórias de uma atividade cada vez mais ameaçada pela disseminação das obras impressas em papel. A obra defendia os pilares, entre aspas, pilares do estilo de vida monástico, como por exemplo a escrita e as orações comemorando nomes ligados à escritória, famosos como os de Cassiodoro, Beda, Alcuino, Rabano Mauro, Pedro Damião. A cópia de manuscritos era vista por Tritêmios como a mais alta das atividades manuais a serem preservadas pelos monges por razões pedagógicas e para incentivar a disciplina religiosa. Alguns centros tradicionais de produção livreira tentaram se adaptar aos novos tempos. Esse é o caso de Santa Cruz, em Coimbra, que a partir da década de 30 do século XVI começa a contar com uma tipografia dentro do mosteiro. Então foram inteligentes porque viram que de fato era um movimento, né, que não voltaria atrás, né, mas que teria de fato alcançaria, né, seu apogeu com a disseminação por toda a Europa desses tipos móveis e da rápida produção agora desses livros, soterrando de vez, né, a prática que foi desenvolvida ao longo de muito tempo dos copistas, tá? A importância desses copistas, tá ok? Então eu vou seguir adiante. Temos aqui o período escolástico, tá? E eu vou